o nosso podcast, né, com o pastor Assis, missionário Roberto. E a primeira pergunta é: Jesus cura, missionário Roberto? Antes de eu responder isso aí, pastor Assis, a gente dá início aí, em Efésios, capítulo 1, versículo 16 em diante, veja só o que o apóstolo Paulo, ele usado por Deus grandemente, né? Tem recebido dons espirituais da parte de Deus e atuava continuamente. Ao ponto que ele dizia que era carta viva, né? Precisava de carta de recomendação, porque se lia nele e via nele a palavra se cumprir. Aí diz aqui em Efésios capítulo 1, versículo 16 e diante, diz, ele querendo isso, né? Que todos os irmãos tivessem a mesma intensidade, porque foi para todos. Aí diz aqui, ele dizendo, e não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Olha o objetivo que ele estava orando. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Oh, glória. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, a presença, para que saiba qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, o qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. É bom frisar isso. O poder estará só sobre os que crêem, sobre nós que cremos. E segundo a operação da força do seu poder, que se manifesta em Cristo, ressuscitados dos mortos e pondo-se à sua direita nos céus. Aí no 2:6, nós agora entra no meio. E nós ressuscitamos junto com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então, o Paulo, ele desejava isso, pastor Assis. Ele obteve, né? Viu como é tão disponível. Ele disse, eu vou orar. Os que não estão buscando, eu vou orar por eles, para que Deus invada ali, dê a eles o espírito de sabedoria e de revelação nos mistérios de Deus, entende? Para que se abra um leque que traz vida em todas as áreas. Em todas as áreas. Olha, Jesus, Atos 10:38, diz, e Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo, e ele andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Entende? Essa leitura ali, em Atos, Lucas, né? Doutor Lucas escrevendo, ele pegar assim a figura, Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo, dando um espelho bem transparente para saber que o pastor Assis, irmão Roberto, você, Deus ungiu também a nós com o Espírito Santo, para a gente andar fazendo o bem e curando a todos os oprimidos. É o mesmo Espírito. O Espírito que sobre Jesus, que Deus ungiu, é o mesmo que está sobre nós. Interessante essa colocação do Espírito sobre Jesus é o quê? É que Jesus, desde que nasceu até os seus 30 anos, antes de descer as águas, ele não tem nenhum registro de operação nenhuma na terra. Jesus não tem nenhum feito milagroso de nada. Mas quando ele é batizado, que o céu se abre, que a voz clama e diz, esse é meu filho a quem tanto me alegro, me comprazo, né? E desceu como forma corpórea, como uma pomba, o Espírito Santo sobre ele. João Batista disse, esse é aquele que antes me disse, quando você vê o Espírito descendo sobre ele, esse é o meu filho. E ele disse, eu não conhecia. João estava batizando quem chegasse. Mas quando Jesus chegou, algo diferente aconteceu. E dali em diante, Jesus agora recebe a operação divina, se conecta com este homem, Jesus. Um homem que antes não teve operação nenhuma. Só quando o Espírito desceu, ele começou a operar, né?
pelos estudos, 3 anos de ministério só destacado em sobrenatural. Mortos ressuscitando, cegos vendo, surdo ouvindo. Os 3 anos de ministério dele foi do poder sobrenatural, conhecido até hoje por tudo e por todos. Aí temos, claro, Jesus 100% homem, porque ele teve todos os sentimentos humanos, necessidades humanas, completar o 100% homem. É que ele nunca pecou, ele foi um homem 100% em necessidades, mas também nunca pecou. E 100% Deus, por quê? Operou sinais e prodígios. Não existiria um Deus se não existisse milagre. Porque Deus, porque é diferente de nós, é porque faz milagre. Amém? Então eu abri isso aqui para um contexto, né? Amém, glória a Deus. Aí, pastor Assis, para dar início à primeira pergunta sua, então veja só, eu estava em casa, ao amanhecer o dia, eu, sabendo que vinha para cá, eu me conectei ao céu e disse: Senhor, vê algo aí para o senhor enviar aqui, né? Vindo do céu assim, me dê, eu levo. Aí, quando eu me desespero, eu ali, em oração ali, os olhos fechados, isso é para quem crê, mas a gente não pode jamais deixar de falar o que Deus faz. Verdade. Deixar, aí já era. Aí, Tudo para a glória dele. tudo para a glória. Aí veio, olha só como ele participa desse podcast nesta manhã. Aí ele me deu uma visão, que é um flash, uma coisa rápida, sai. Ele me deu a primeira, uma casa antiga, bem antiga, mas de luxo, com mordomos, né, para receber a pessoa chegar e ser recebida. Uma casa adornada de tudo, todo conforto e riqueza. Aí eu vi aquele flash. Guardando ali, que tivesse alguma interpretação. Aí veio outra visão. Outro flash. E nesse flash mostrou uma cidade, onde um portal ali, né, a saída da cidade sempre tem, e havia gente saindo, outras entrando em fila, e outras ocupadas no seu dia a dia. Enfim, e lá tinha um movimento da parte de Deus, um mover, não falar movimento, mover de Deus, movimento não soa bem, mover de Deus. Aí estava tendo uma cruzada de milagres. Oh, glória. E cura. Aí o que aconteceu? As pessoas que saíam, outras que perfilavam para entrar para o evento e outras sem perceber o evento. Aguarda aí. E ali fechou a imagem. E novamente, terceira. Aí havia 3 fotos. Uma de um mundo, uma foto representando o mundo em trabalho. Carros, pessoas, o dia a dia do ser humano. A segunda foto aparentava paz, assim, tranquilidade, mas não tinha vida, era uma foto morta. E a última era uma foto de um paraíso e pessoas bem-sucedidas. Trazia um clima de paz e de regozijo espiritual. Pronto. Terminando, eu vasculhando e esperando algo da parte de Deus, aí ele disse para mim: a primeira foto da casa antiga, adornada e rica, é que desde o passado até a data de hoje, eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra há de permanecer. Entende? Aí ele disse que aquela casa tinha de tudo. Até os mordomos, quando eu abriu a porta, eles vieram receber. Ele disse: essa casa é a minha casa. Glória que eu constituí. A todos que vêm a mim, saiba que eu tenho o melhor para lhe receber, lhe recepcionar e lhe dar o melhor que a casa pode oferecer. Essa é Deus, né, o proprietário dessa casa, a receber isso. Quando eu passei para a da cidade, pessoas entrando e saindo, ele disse: essas pessoas que estão saindo, por causa do movimento glorioso, da glória, de cruzada, de milagre, são as pessoas da letra e religiosas. Eles se mantêm, quando tem um evento ou qualquer, eles
não quer acordo, não quer conversa, e se precisa ele sai, se precisa eles abrem a boca e atacam. Enfim, eles saem da presença desse movimento. A letra, porque a Bíblia, a letra mata e o Espírito vivifica. Sim. Religiosos e pessoas de letra. E esses que estavam entrando na fila para ser curado, pessoas conscientemente aceitando o que a Bíblia diz e indo receber suas bênçãos. Glória a Deus. E os demais que estavam ocupados é que não estão percebendo, nem são religiosos, nem crentes, estão envolvidos na sua vida pessoal, desapercebido do que está sendo passado na terra. Amém? Aí depois, as 3 fotos. Vou repetir a foto com o dia a dia. A outra aparentava ter vida, mas estava morta. E a outra, um paraíso. Enfim, ele disse, o resultado do que eu acabei de falar, da casa e dessa segunda, é que há um mundo ocupado de tal forma, não escolha esse mundo. As 3 fotos, que na hora, eu esqueci até de falar, eu tinha que opinar por uma. Eu opinei pela do paraíso, com paz e vida e abundância. Claro, né? Isso é lógico. Ele disse, esse aqui é o pessoal ocupado, essa foto, no dia a dia, sabe? Não para. Essa segunda, que são os religiosos e da letra, que ele aparenta estar em paz, aparenta ter vida, mas na verdade estão mortos. Não desfruta, não. Não desfruta da realidade, não. E esses outros que as pessoas que creem, que estão envolvidas no mundo espiritual, têm uma vida diferenciada, de paz, de saúde, de tranquilidade. Amém? Pronto, eu não podia deixar de falar isso, porque eu pedi e veio essa abertura, né? E traz uma parábola, né? Extremamente, sim, muito ilustrativa, muito compreensiva. Amém? Pronto, então vamos... Daí, essa primeira pergunta foi... Jesus cura. Se Jesus cura. Respondendo isso, qualquer pessoa poderia responder, sim, Jesus cura. É algo lógico, né? Jesus cura. Mas, veja só, puxando um pouco mais para a palavra, para a Bíblia. Jesus cura. Jesus já nos curou. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Passado. Agora imagina, pastor e Graziela, irmão, imagina Jesus naquele momento que estava sendo chicoteado pelas suas pisaduras, quer dizer, pelo seu corpo, ele sendo ferido. Ele nunca teve enfermidade, mas ele estava tendo enfermidade. Era arrancando o couro, a carne. Ele foi ferido para promover para mim e você saúde. O seu corpo foi ferido. E ali, como ele estava levando o pecado de todo mundo, ele levou as enfermidades no seu corpo. Porque ali representa o ferimento, entende, de um corpo sem saúde, esbagaçado, entende? A enfermidade da humanidade todinha ali no corpo dele, entende? Agora imagina ele hoje presenciar como eu sinto que ele tem a tristeza. O Espírito Santo se entristece. Diz a Bíblia que quando você, não tendo o conhecimento ou a fé, você está doente, e ele, numa hora dessa, lembrar, ei, a chicotada doeu para você ter saúde. Procure fé e conhecimento. Está promovido a sua saúde. Eu paguei um preço, entende? Então, pelas suas pisaduras, Isaías 53, 1 Pedro, capítulo 2, 24. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Pronto. Mas alguém pode perguntar agora, mas só que eu estou doente, irmão. Não, é que essa fala, pelas suas pisaduras, fomos sarados, é esse saldo lá, ele fez. Você tem direito à saúde. Se você está doente, está faltando a sua fé, o conhecimento, para acessar por fé o saque desse saldo que Jesus deixou. Amém? Então Jesus cura, já nos curou. É um direito, um direito por direito ter saúde. Um direito adquirido por ele na cruz. Né? Isso. Só está faltando, se alguém está doente, alguém está... Acessar o banco. A fé e conhecimento. Banco da fé. Só isso. Amém? Nada mais. Fé e conhecimento terá o seu saldo, a saúde, ele já fez. Ao ponto que quando a pergunta foi feita, Jesus cura? Dentro desse nosso falar, Jesus cura? Olha como a profundeza. Jesus não cura, ele já curou. Já curou. Então, Jesus cura, quer dizer, trazendo para o presente, não. Ele já nos curou, ele não cura, já curou. Entendeu como é esse trocadilho?
Mas superficialmente, Jesus cura? Sim. Jesus cura? Não. Ele já nos curou. Entende? Estou falando nas duas línguas para haver entendimento a quem está ouvindo, né? Para não tropeçar, não achar que eu estou... Entende? Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus.